Abrir a conta conjunta é fácil, difícil mesmo é dividir sonhos, boletos, fraldas e metas a longo prazo. Falar sobre dinheiro em casal já é um desafio. Agora, acrescente filhos, carreira, empreendedorismo e incertezas e a conversa ganha ainda mais camadas. No episódio de hoje da Clínica Financeira, recebemos um casal que leva o planejamento financeiro a sério desde o namoro, mas que também vive as dores e as delícias da vida a dois. Na verdade, da vida a 4. Recebemos hoje a Karina e o Luiz, do Casal de SP. Criadores de conteúdo e pais do Luca, eles estão esperando o segundo filho e toparam abrir o coração e a planilha com a gente. Quem conduz essa conversa com orientação prática e segura é a planejadora financeira certificada CFP Vanessa Guimarães, especialista em finanças pessoais e planejamento financeiro. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquele casal que está esperando um bebê ou precisa colocar as finanças do lar em ordem. E se você quiser ajuda profissional, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e encontre um planejador financeiro CFP para te ajudar. Olá, seja bem-vindo ao Planejar para a Vida, o podcast da Planejar. Eu sou a Thaís Pessoa e nessa temporada a gente trouxe de volta as clínicas financeiras, tirando dúvidas de casais da vida real. Dúvidas que eles têm e que podem ser as suas também. O casal de hoje é pura sintonia e propósito. O Luiz e a Karina são os criadores do perfil O Casal de SP. Eles estão juntos desde 2017 e planejam, vivem e compartilham uma vida em comum que vai muito além dos posts. Moradia, transição de carreira, empreendedorismo e agora a chegada do segundo filho. Sejam bem-vindos, Karina, Luiz. Obrigado, É um prazer, gente. Obrigado viu? pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E para guiar essa conversa, a gente tem aqui a planejadora financeira CFP, Vanessa Guimarães. Tudo bem, Vanessa? Obrigada. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. E eu queria então começar, Vanessa, pedindo para você contar para a gente como que você chegou até essa certificação de excelência que é a CFP. Maravilha, Thaís. Eu já atuava no mercado financeiro há muitos anos e tive a necessidade de ter uma certificação diferenciada, a mais relevante certificação do mercado financeiro, que é o CFP, para conseguir tangibilizar um atendimento mais humanizado para os meus clientes, enxergá-los de uma maneira personalizada, não só como um número no mercado financeiro. E foi assim que eu cheguei ao CFP. Acho que o humanizado aqui faz toda a diferença, né? Porque quando a gente fala de dinheiro, parece que a gente está falando de números, planilhas, e na verdade a gente está falando de vida, de sonhos, de um casal que vai ter o segundo neném agora, né? E que precisa falar de sonhos e de objetivos, e o dinheiro faz parte disso, né? Totalmente. Começa contando pra gente como que vocês se conheceram lá em A 2017. gente se conheceu na casa da minha melhor amiga, em um churrasco, né, amor? Nós já nos conhecíamos por rede social, por morarmos na mesma cidade, mas nunca tínhamos tido contato, né? Sim. E aí, nesse churrasco que a gente se conheceu, foi em setembro. Em novembro do mesmo ano, nós já estávamos namorando. E aí vocês se conheceram, começaram a namorar em 2 meses e aí casaram em 2 anos. foi 2 isso? anos 2 anos. depois. Inclusive, na mesma data que nós começamos a namorar, nós nos casamos. E é a data do nascimento do nosso primeiro filho, que foi 14 de novembro. 14 de novembro, que é o dia que vocês vão ganhar na loteria também, né? Ai, Porque Será? deve ter um objetivo Tem que ter dessa um data pra se sentido, repetir. mais algum sentido, né? Tem que ter, né? É isso que a gente tá esperando. Mas enquanto vocês não ganham na loteria, conta pra gente como que vocês começaram a falar de dinheiro. Foi desde o início do namoro, né? É, Assim que a gente começou a namorar. Desde o início, a gente sempre teve uma cabeça muito aberta para isso em relação ao dinheiro, porque quando começamos a namorar, nós já entendíamos que a gente queria construir algo junto. Então, Sim. sempre compartilhou salário, planejamento, sonhos, e o dinheiro sempre esteve presente desde sempre. Então, nós sabíamos quanto que um ou outro ganhava, e a gente teve um combinado que nós fizemos, que a gente tinha que juntar um valor para que a gente pudesse casar na época e ter um caixa, né? Esse dinheiro era para ter uma segurança financeira, para que a gente pudesse realmente começar uma vida juntos, enfim, por algum imprevisto que surgisse. Então, desde o início, o dinheiro esteve presente no nosso relacionamento, né? Sim. E aí vocês começaram a falar de dinheiro, foram morar juntos, casaram. E aí vocês, em algum momento, decidiram trabalhar juntos, né? Como é que foi isso? Sim. Foi, na verdade, eu tava no trabalho, que eu trabalhava como advogado, o Luiz falou, criei a página pra gente ver como que vai ser no digital, né? Nos casamos no final de 2019. Quando a gente voltou da segunda lua de mel que a gente fez, porque a gente fez uma viagem mais curta, em 2020, em março, nós viajamos. Aconteceu a pandemia, né? Então, tudo fechou, os dois foram para home office.
E aí o digital começou a aparecer muito mais presente na nossa vida, porque era o que a gente fazia, né? Você não podia sair para lugar nenhum, enfim. E aí eu comecei a estudar mais sobre o digital e tive a vontade de criar alguma coisa dentro do digital. E aí no passado eu também já tinha sido fotógrafo. Falei, bom, mas por que que a gente não junta o que eu já sei fazer, que é tirar foto, com algo que a gente quer construir, unindo uma coisa que a gente gosta de fazer, que é comer, viajar, enfim. Aí 2021 começou a flexibilizar a pandemia. Então, algumas coisas começaram a abrir com restrição. A gente falou, bom. Aí eu liguei para ela um dia e falei, tive uma ideia, a gente vai criar uma página para a gente compartilhar o que a gente já faz junto, mas em Sim. casal. Que era uma coisa que ninguém fazia na época, né? Não. O pessoal compartilhava mais em primeira pessoa ali. A gente decidiu já desde o início humanizar. É botar nossa cara mesmo, o rosto de E fato. aí fazer algo em casal. E vocês fizeram um planejamento para esse momento? Bom, a gente já tinha um planejamento antes, porque a gente teve que juntar aquela reserva de valor para casar. E aí, quando a gente começou a página, a gente continuava tendo o hábito de guardar dinheiro de fato, Sim. para ter um colchão financeiro ali para algum imprevisto que pudesse acontecer. Então, como a gente ficou nos primeiros 2 anos praticamente conciliando os dois, a gente foi aumentando um pouco ali o caixa do que entrava, das publicidades que começaram a acontecer depois. Mas a gente sempre teve um planejamento para, enfim, ter uma segurança, né, de algum imprevisto que pudesse acontecer. E aí, como a vida vai colocando mais elementos na nossa vida, vocês tiveram o primeiro bebê, que é Sim. o Luca, O Luca. que hoje tem quanto tempo? Vai fazer 1 ano e 9 meses. E aí, agora você tá grávida Sim, de 3 meses. de 3 meses do Gabriel. E aí, conta pra gente como que foi o momento de ter um filho no orçamento da família. Vamos lá. Eu pedi demissão, tive que pedir demissão do banco, porque eles não tinham motivo para me mandar embora na época, em janeiro. E aí, em fevereiro, eu fui desligado, porque, enfim, tinha algumas regras de contrato a serem cumpridas. E em março, nós descobrimos, né, amor? Sim. Da gravidez do Luca. Então, eu tinha perdido todos os benefícios que eu tinha do banco. Convênio, até tinha tentado ficar na época, mas por uma questão de política não dava. E aí, nós íamos fazer o convênio no mês de abril, salvo engano. Só que em março, a gente já descobriu que estava grávido. E aí tem a carência do parto, É, né? e aí a gente foi atrás de um convênio, mas existe a carência, né? Então foi um momento que, se nós não tivéssemos uma reserva financeira, a gente teria meio que entrado em desespero, porque Não, muito. pagar hospital particular, médico particular, são Se custos endividado, altos. né? Na É, verdade. nós teríamos nos endividado por conta disso, ou teria que ter procurado alguma solução pública ali, que não era o que a gente queria naquele momento. Uhum. Então, essa reserva de novo que a gente tinha nos deu essa tranquilidade, mas foi um momento ali de entender que é caro, né, esse custo de hospital, você poder bancar tudo isso, é um investimento de fato. Entender que emergências acontecem, né, Vanessa? É verdade. É. E o planejamento serve para isso, né, Thaís? Para Exatamente. conseguir fazer uma mudança de rota rápida, como eles fizeram. Sim. Exatamente nesse perfil, né? É porque ficar sem plano de saúde é uma coisa que a gente não prevê, né? Não. A gente prevê todo o resto. Não, o orçamento que a gente está ganhando aqui é equivalente ao nosso salário, mas um gasto de hospital para parto é uma coisa que a gente não prevê. Nossa, e ainda teve o que aconteceu, que o Luca precisou ficar internado na UTI. E era muito cara a diária. Muito caro. Só que o convênio era obrigado a cobrir, eles não quiseram cobrir. Lá no desespero, na hora, a gente fala, paga, deixa o que tiver, que... E a sorte é que a gente também tinha, a sorte não, assim, a gente já tinha o planejamento e conseguiu pagar o hospital pra ele, né? Óbvio que depois foi pra processo e tudo mais, mas naquele momento a gente precisava pagar ou ficar numa fila de espera que sabe Deus quando ia surgir uma vaga no público. Ainda teve mais essa. Teve que ficar 2 dias internado de UTI, que era, na época que a gente era CLT, equivalente a 4 vezes os salários nossos. Sim. Assim, você tirar tudo e colocar, né? Mas, de novo, tinha um planejamento, a gente conseguiu fazer isso sem precisar recorrer para outra alternativa, ou se endividar, se desesperar. Mas aí vocês sentiram aquela sensação de voltar a estaca zero e começar essa reserva de emergência de novo. Vocês Sim. tiveram essa disciplina de fazer isso? A gente teve um desfalque do que a gente Sim. tinha, então a gente teve que ter essa disciplina de novo, porque a gente percebeu que num prazo de 10 meses, né, a gente teve 2 imprevistos grandes. Um que foi custear toda a questão do parto e outra que foi custear a UTI. Sim. Então a gente sempre teve esse pensamento, porque os imprevistos vão acontecer. Tudo que é variável vai variar um momento ou outro, né? Então a gente refez ali nossa reserva para que tivesse essa segurança, tranquilidade. Acho que isso deixa uma lição, né, Vanessa? Porque quando você fala de transição de carreira, o que você precisa prever, por exemplo, como plano de saúde, antes de tomar essa decisão? É verdade, é gestão de riscos, né? E é um tema que as pessoas não gostam de falar, principalmente os supersticiosos, né? Mas a gente precisa realmente imaginar, e é o nosso papel como planejadores, né, Thaís? Imaginar cenários que talvez o próprio cliente ele não consegue imaginar inicialmente.
Porque uma diária de UTI é caríssima. Hoje, em Muito. média, mais ou menos em torno de uns R$ 3.000 no hospital mediano. Então, imagina aí você passar um mês na 20 UTI, dias, 20 dias na UTI. Posso falar de Né? valores? Não, do valor da Pode, UTI? por favor. Nós pagamos o quê? 13.500 por dia Por dia. Por na UTI dia. neonatal. Ele ficou 3 dias. Quer dizer, a gente pagou 2 diárias, né? Ele saiu no terceiro. No terceiro Basicamente dia. assim. Isso porque ele não precisou ter um banho de luz lá por conta de icterícia. Que era mais 25 mil o banho 25 de mil luz. o dia. O dia. Aumentava para 25 mil. E a gente, quando tem o plano de saúde, nunca É. parou para pensar nesses Não, valores, nem né? E o Imagina. que a Vanessa falou eu acho extremamente importante, porque eu fiquei 7 anos no mercado financeiro, né? Trabalhei numa grande instituição bancária durante todo esse período. E eu tinha a certificação, não o da Planejar, não o CFP, mas eu vivia no dia a dia essa necessidade de me planejar e não pensei nessa questão de que, pô, eu vou sair, preciso resguardar minha família com plano de saúde, esperar que essa carência aconteça para que eu possa sair. Então, foi uma falta de planejamento que a gente teve que aprender ali no dia a dia, né, da forma mais difícil, mas que fica como lição. Concordo Sim. plenamente com o que a Vanessa falou. E E- tem um ponto, Thais, assim, só fazer um parágrafo aqui, é que o plano de saúde no Brasil, as pessoas geralmente pensam muito no reembolso de consulta, né? Que é É. o menor impacto no orçamento. Sim, O Sim. maior impacto é exatamente uma internação, uma doença, que pode lapidar todo um patrimônio. Então, se faz necessário, sim, ter esse planejamento prévio quando vai fazer uma transição de carreira, buscar a contratação, seja via PJ para 3 vidas, ou seja órgão de classe. Também é viável, às vezes você só tem uma vida para contratar, então é possível, porque as pessoas também ficam naquela, será que eu consigo contratar por fora da empresa ou não? Então, esse é um ponto importante. O que é um seguro de vida PJ para quem não é uma empresa mesmo? Na verdade, no plano de saúde PJ, é você ter um CNPJ que te habilita a contratar o plano de saúde. E geralmente eles exigem 3 vidas. Então, para uma família, né, de um pai, uma mãe e uma criança, através de um CNPJ eles já conseguem ter o próprio plano de saúde. E aí eles não ficam à mercê, né, do corporativo. Porque imagina só, por mais que você foi uma decisão sua sair da empresa e sua também sair da advocacia. Uhum. Mas imagina que você é desligado de uma maneira, né, imprevista. E aí, da noite para o dia, você se vê sem um plano de saúde. Se for possível, ter o seu próprio plano, a sua administração, a sua gestão, você já faz um controle desse impacto, dessa inviabilidade no futuro ao longo da vida. Então, eu vejo muito positivo a pessoa buscar a contratação própria de um plano de saúde. Muito bom. E outra coisa que esse momento me fez pensar, que é uma coisa que eu não pensava também, é de ter um capital segurado para minha família, um seguro de vida, né? Em caso de alguma falta ou necessidade. Porque a gente tem a falsa impressão que o seguro é só para quando você falta. Então, sei lá, roubaram o teu carro, você faleceu, você tem um seguro para segurar a tua família. Mas você pode ter um planejamento para cobrir a tua renda mensal ali por conta de alguma eventualidade. E é isso que aconteceu com a internação, enfim, o parto sem o apoio do plano de saúde, me fez pensar que eu precisava ter isso também para resguardar minha família, né? Para alguma eventual necessidade. E o seguro, ele pode te dar o conforto de não precisar, talvez, ter aquela reserva tão grande, né? Exato. Sim. Verdade. O seguro de vida as pessoas ainda enxergam como custo. Eu acho muito bacana, quando eu vou palestrar, eu pergunto na plateia, né? Quem aqui tem seguro de carro? Aí muitas pessoas levantam as mãos, né? Aí eu falo assim, e quem tem seguro de vida? Permanece com a mão levantada. Aí vai baixando, vai ficando assim um pouquinho. E se a gente for parar para pensar, o valor patrimonial do carro versus o nosso patrimônio, o impacto, se você perde o carro, não é que não deva ter, né? Mas se a gente for impactar a morte prematura de um principal provedor de uma casa, a falta dele, uma invalidez, por exemplo, permanente, o impacto disso é muito relevante, porque imagina você deixar de ser uma fonte de receita e passar a ser uma fonte de despesa. Sim. Sim. Então, é primordial nas famílias já pensar no seguro de vida, mas é muito comum, como casais como vocês, começarem a pensar nisso no nascimento do filho. É. E parabéns por pensarem assim. Bom, então agora a gente vai abrir a nossa clínica financeira para vocês terem a oportunidade de perguntar para a Vanessa aquilo que vocês querem saber sobre dinheiro, sobre orçamento, sobre planos. Perfeito. Perfeito. Posso começar? Pode, mano. Vanessa, o que você recomenda, ou existe uma recomendação geral para quem quer fazer essa transição de carreira como fizemos, ou até para quem está no CLT e quer ter um pouco mais de conforto? Qual que é a reserva que a pessoa tem que ter ali guardada para alguma eventual necessidade, seja para o nascimento de um filho, para uma doença, para uma demissão inesperada? Enfim, tem alguma regra geral que você recomenda para que a pessoa tenha ali? Tem sim. Se a gente pensa na transição de carreira, né, tem que estimar pelo menos o custo de algum investimento,
na carreira desejada. Então, pode ser que a pessoa tenha que fazer uma nova pós-graduação, um curso de especialização. Isso precisa ser orçado né, de forma antecipada para o planejamento e fazer uma reserva de emergência de pelo menos 12 meses do valor da despesa mensal, computando despesas fixas e variáveis, né? E aí um conceito aqui básico, né? A despesa fixa, todo mundo acha que a variável ela é por conta da alteração de valores. Não necessariamente. A despesa fixa é aquela que você tem todo mês. Pode variar o valor, mas você tem condomínio todo mês, você tem a conta de água, de luz, ela pode variar um pouco, mas ela é uma despesa que ocorre mensalmente. Então, a variável são despesas, por exemplo, lazer, que você pode ter um gasto ou não, né, ou uma viagem, essas são despesas variáveis. Somado isso, somado o orçamento anual dividido por 12, esse é o capital que você precisa ter reservado para, no mínimo, né, para uma transição de carreira. Agora, tem profissionais que também fazem um período sabático antes de ingressar na carreira desejada. Aí também tem que computar esse período. Então, às vezes, 12 meses, se o período de transição vai demandar 12 meses de recolocação profissional. Agora, se for estender o prazo, seria importante ter 18 a 24 meses. Legal. Perfeito. Eu queria, assim, muitas dúvidas que eu vejo assim na internet, qual que é o valor, as pessoas perguntam qual é o valor mínimo para começar a investir em algo mais conservador. Então, hoje, a gente tem um tesouro direto que você consegue com um valor muito baixo, né? Com menos de R$ 50 você consegue investir hoje no tesouro direto. Então, e eu sempre dou essa dica, comece com pouco, mas comece. Porque esse valor, com a disciplina, né, com a persistência da aplicação, e conforme vai evoluindo na vida, a sua receita vai aumentando, você pode ir aportando cada vez mais. Então, essa é a entrada no mercado financeiro, e hoje nós já temos um mercado muito democratizado no Brasil, de pessoas de diversas classes, de diversas receitas. E aí, aqui também um parágrafo que eu faço para vocês. Assim, em relação à receita, não é necessariamente aquele que ganha mais que é mais próspero. Às vezes você percebe pessoas que têm um salário baixo, mas são tão disciplinadas em aportar um percentual da sua receita todos os meses, que o milagre dos juros compostos, né, a multiplicação ao longo do tempo, faz essa pessoa prosperar, ter uma vida tranquila, uma vida segura, uma boa qualidade de vida. Perfeito. Agora, a pessoa que quer começar a investir, como ela perguntou, ela precisa abrir uma conta numa corretora, e aí ela faz como para descobrir qual é o produto de largada, ou por onde ela pode começar? Então, inicialmente, isso é até regra, né? Então, todos os investidores, eles precisam preencher o perfil do investidor. E aí, sabendo o seu perfil, o seu apetite a risco, vamos dizer assim, começa a orientação de investimentos. Então, o ideal é buscar um profissional que o auxilie dentro dessa carteira de investimentos, né? Aderindo sempre ao seu apetite a risco. E é muito comum a gente receber, segunda-feira, né, é fatídico, o cliente buscar alguns investimentos que o amigo no bar orientou no fim de semana, né? Então, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de ter o amigo do bar como consultor financeiro, e não necessariamente. A gente precisa buscar um profissional certificado que nos auxilie com segurança, com qualidade, para que consiga alinhar os seus objetivos, principalmente aos investimentos. Até voltando no que você falou anteriormente, Vanessa, uma coisa que aconteceu com a gente também depois que aconteceu essa transição de carreira, na verdade, entre essa transição. Então, nós tínhamos um compromisso de guardar X% da nossa renda por mês. Aconteceu que com o digital a gente começou a ter um volume maior de dinheiro, porque a Karina continuava tendo a renda dela, eu a minha, e mais 2 rendas que vinham do digital, que eram 2 negócios que nós tínhamos. E a gente começou na verdade, a gente continuou guardando o que a gente tinha combinado antes, quando os dois só tinham uma renda somada no CLT, só que o nosso custo de vida aumentou muito. E é uma coisa que eu vejo, além de ter acontecido com a gente, acontece muito hoje em dia no digital. O digital possibilita que muitas pessoas ganhem muito dinheiro muito rápido. E aí eu percebo, e isso aconteceu com a gente também, reforçando, que a gente começa a comprar muito passivo. Ou gastar muito dinheiro com isso. Então você quer comprar carro do ano, você quer, sei lá, fazer viagem cara, você quer gastar dinheiro com coisas, sei lá, restaurantes, Com roupa, sapato. que são coisas que não vão agregar patrimônio para você. O carro até agrega, mas ele é um custo, querendo ou não, mensal que você tem, anual. E aí eu queria saber, Vanessa, o que você recomenda que a pessoa, ou quanto a pessoa deveria ter de patrimônio para comprar um carro? Então, por exemplo, se eu quero comprar um carro de R$100 mil,
eu tenho que ter um valor estimado, guardado? Isso é uma dúvida que eu realmente tenho. Ou eu financio 90 mil, dou 10 de entrada. Então, depende muito da condição de compra, Tá. né? Assim, o que eu observo é que as pessoas, às vezes invertem as coisas. Tem um veículo com valor patrimonial maior do que o próprio imóvel, né? Que é uma segurança, porque o carro, ele não é investimento. Nós vivenciamos aí na pandemia, depois da pandemia, um fato inédito da FIP ter uma valorização perante a compra do valor de compra. Mas isso, né, foi um caso pontual, porque nós tivemos uma demanda maior do que a oferta em relação aos veículos. No entanto, o carro, ao longo do tempo, ele desvaloriza. Então, é importante vocês sempre pensarem nisso em relação ao patrimônio, que o carro, ele, na verdade, ele não é um investimento. Ah, Vanessa, mas às vezes eu quero ter um carro dos sonhos, né? Um determinado, vivenciar aquela experiência. Se você tem capacidade financeira para custear, e aí o que tem que botar na conta? A manutenção do carro, o seguro do carro. Porque eu vejo que as pessoas às vezes conquistam os sonhos, mas não são capazes nem de manter o padrão da manutenção do veículo. Então, isso é um ponto importante. Agora, essa fórmula mágica em relação ao seu valor patrimonial versus o carro, eu não gosto de pensar dessa forma, mais uma vez humanizando. Eu gosto Legal. de tentar adequar a realidade da pessoa. É muito importante para você ter esse determinado veículo. Às vezes é uma conquista, pode ser uma celebração, né, de uma vitória que você teve, de um crescimento profissional, de renda. Ok, vivencia isso com responsabilidade, desde que não se endivide. Agora, os veículos de aquisição do carro, pode ser, tem algumas concessionárias, algumas montadoras que elas oferecem parcelamento sem juros. O que você tem que comparar? Se vale a pena comprar à vista, né? Se eles oferecem algum desconto, porque nem sempre acontece. Se não, sem dúvida, parcelar sem juros é ótimo, porque você já ganha a inflação aí no período. E um outro ponto também, existem algumas vias de crédito que você consegue alavancar um pouco o seu patrimônio de uma maneira que não seja tão cara, como, por exemplo, pode mencionar o veículo. O consórcio, por exemplo, é um veículo de crédito que você consegue adquirir o bem com uma taxa muito menor do que se você contratasse, por exemplo, um CDC. Tá? Então, eu entendo até favorável. Eu acho, a gente quando fala em endividamento, eu acho que a gente precisa quebrar o paradigma de que parcelas é endividamento. Endividamento é atraso, né? Então, alavancar um percentual até 30% do seu patrimônio para buscar ferramentas de crescimento, eu acho muito válido. Se você for analisar hoje um custo médio de um consórcio com uma taxa de administração baixa, está gerando em torno de 8% ao ano. Uma Selic de 15%, vale muito mais você investir o capital e pagar os 8% do consórcio. Então, você tem um crescimento patrimonial nisso. Então, ter essa inteligência também de utilização do crédito barato, eu acho muito favorável. Legal. Tá. Perfeito. Legal. Muito bom. E eu acho que uma coisa que você falou, né? As pessoas têm seguro de carro e não têm seguro de vida. E eu acho que a gente pode fazer um paralelo quando a gente tem filho, né? A gente nunca investiu, mas para o meu filho eu vou criar um investimento. É um caminho? É natural que a gente forneça aos nossos filhos mais do que nós tivemos no passado. Isso é muito natural. E isso é positivo. Só que, assim, um investimento para uma criança é algo de maior valor que vocês possam oferecer. É uma reserva que contribua mensalmente, mesmo que seja um capital pequeno, né? E ele vá multiplicando, bem gerido, bem investido. A família, às vezes, a avó quer dar um dinheirinho, coloca na previdência, né? E vai monetizando e multiplicando ele no longo prazo. Eu comecei a fazer isso no nascimento do meu filho. E hoje, com 10 anos, a reserva que ele tem, eu já fiz o cálculo dando planejamento, que mantendo a rentabilidade do jeito que está agora, né? Se a gente conseguir manter a rentabilidade até os 18 anos, eu já tenho garantida a faculdade dele. E Nossa, num perfeito. produto de previdência, quando ele chegar na faculdade, ele pode resgatar. Sim, sem dúvida. E tem a gestão tributária, que aí é um assunto para a gente, de repente, até para um outro podcast. Mas, assim, pode fazer uma gestão tributária dentro da Previdência, dependendo do valor que for resgatado, entra até na classificação de isenção do imposto de renda. Olha aí, vocês chegaram a falar sobre isso? Não, confesso. Você Não. até pensou em algo assim? Eu É. nem... Eu gostei muito da ideia agora. Já quero fazer. Não, porque eu perguntei porque, assim, vocês compartilham tudo, né? Sim. Vocês Sim. são responsáveis por toda a produção do conteúdo do canal de Tudo. vocês. Sim. Vocês compartilham a criação dos filhos, né? Do próximo que tá chegando e do Luca. Vocês dividem a casa. Como que é a rotina de vocês? Bom, como você disse, a gente compartilha
toda Tudo. a nossa rotina, né? 24 Então, horas desde a juntos. criação, da criação de fato do Sim. bebê, a gente sempre tá junto ali, fazendo tudo junto. A gente passa 24 horas do dia junto. Então, normalmente eu costumo acordar um pouco mais cedo, porque o Luca dorme com a Karina. Ele tem essa preferência hoje, depois... Quando ele teve 6 meses também, ele precisou ficar internado por conta de bronquiolite. Desde então, ele ficou muito mais apegado a ela. É. E aí, eles dormem juntos, exceto alguns dias na semana que a gente reveza. Então, eu gosto de acordar cedo, vou, pratico meu exercício físico, volto para casa ali umas 7, 7h30, preparo o nosso café, a gente toma café da manhã juntos. E aí, depois a gente começa o nosso dia. Tem uma pessoa que cuida do Luca para nós. Sim. Então, ela chega ali 9 horas da manhã. E aí, normalmente, a gente já sai para fazer as gravações ou para fazer reunião, para tocar algum outro projeto. E aí, a gente costuma estar em casa às 19 horas novamente para poder finalizar o dia ali com ele, Junto né? com Então, ele, né? faz E a aí, última refeição, A gestão dos planos, dos objetivos, do orçamento, ela entra no meio dessa rotina. entra no meio da Entra. rotina. Normalmente, eu fico responsável pela gestão financeira do casal. Então, custos, investimento, eu que cuido dessa parte. Mas eu sempre compartilho com a Karina, né? Eu falo, amor, eu acho que dá pra gente fazer isso esse mês, ou não dá pra fazer. Tô pensando em fazer isso, o que você acha? E aí a gente compartilha as opiniões e toma a decisão em Sim. É conjunto. tudo que... Até uma compra mínima que a gente vai fazer, a gente É. conversa. Então, Se vai fazer, se não faz, sei lá, o que saí da acha. academia e fui no shopping. Falou, Karina, tô pensando em comprar esse tênis aqui, tudo bem? E vice-versa, né? Ela compartilha e a gente dá opinião ali dentro do que o outro tá pensando em fazer. E o dinheiro que vocês recebem pelo canal, vocês dividem. A gente recebe na nossa conta jurídica e a gente divide Nas contas nas contas como físicas. prolabore ali para cada um. Porque Porque acho que somos sócios. porque eu acho que é importante também ter porque eles compartilham tudo o tempo todo, né? Como que você garante a individualidade de cada um numa gestão completamente compartilhada, É né? verdade, eu estava ouvindo e pensando exatamente sobre isso, né? Como que vocês conseguem, agora eu vou devolver a pergunta, como é que vocês conseguem lidar com os objetivos individuais de cada um? Conversando. Conversando. A conta sempre foi conjunta desde que nós nos Sim. casamos. Cada um tem seu cartão de crédito, enfim. Só que a gente tem essa consciência de realmente conversar. Então, a gente entende que os nossos objetivos, eles, por mais que sejam individuais, tem uma coisa que eu queira fazer para mim ou ela fazer para Sim. ela, mesmo assim a gente compartilha um com o E outro por tá uma sempre questão bem de opinião. alinhado, né? Porque acho que a parceria que a gente tem todo mundo fala que ter sociedade é como ter um casamento. Então, nós somos casados 2 vezes. E nós somos casados de fato e somos sócios. Então, a gente compartilha tudo mesmo que a gente pensa em fazer. Então, a gente não tem muito essa individualidade na tomada de decisão, não. Muito difícil. Mas vocês usam a conta jurídica como se fosse uma conta para pessoa física ou vocês têm essa Não. separação? Não, a gente faz a separação. A Separa. jurídica é para tudo que entra da empresa, a gente faz a distribuição mensalmente. E aí, tudo que a gente gasta, cartão de crédito, entra na pessoa física. Então tá tudo bem, né, Vanessa? Eles terem a conta compartilhada desde que não seja a mesma da conta da empresa, né? Não, maravilha, perfeito, parabéns. Realmente, essa segregação do PJ com a pessoa física, ela é muito importante, porque senão acaba se perdendo, é onde Sim. às vezes vai para o endividamento ou quebra PJ, né? Então, porque você começa a consumir pessoa física na pessoa jurídica e pessoa jurídica na pessoa física, é muito comum. E essa segregação, parabéns, porque realmente é um grande diferencial e traz uma sustentabilidade do negócio para vocês. Sim. E na visão da pessoa física, eles fazem perfeitamente, eles fazem a segregação da renda, então eles já sabem quanto que eles vão receber mensalmente. O que favorece, Thaís? O orçamento, o planejamento do orçamento. Porque é muito comum as pessoas anotarem o que elas gastaram, mas já gastou. Né? E se estourou o Uhum. orçamento? Você precisa planejar os seus gastos. Como uma empresa faz, por exemplo. Toda empresa, na virada do ano, ela faz o budget dela, né? Quanto que ela pretende investir em marketing, quanto que ela precisa investir em novas contratações, em tecnologia. E a nossa vida pessoal, ela também precisa ser assim. Quanto que eu vou gastar com lazer esse ano, quanto que eu vou gastar com roupas, ou vou gastar em relação às despesas da casa, algum investimento que eu vou fazer, né, de alguma reforma. Então, isso precisa ser tudo planejado antecipadamente. Até porque, isso a gente aprendeu também na transição de carreira. Faturamento de um mês não garante o faturamento do próximo. Então, essa oscilação acontece muito para quem Sim, empreende. demais. A gente vende um serviço, né? Então, às vezes, a demanda é muito maior do que em um mês do que no outro mês. Então, a gente começou a perceber que, bom, não é porque eu fiz R$1.000 esse mês que eu vou fazer R$1.000 no mês que vem. Eu posso fazer 2, como posso fazer 300. Então, entra de novo no que a Vanessa falou, né? Às vezes as pessoas confundem que o dinheiro que entrou na conta jurídica é o dinheiro que eu tenho para gastar.
E no digital a margem é muito mais alta do que de quem tem um Porque não negócio tem- físico. não tem spa, custo. e o nosso custo é muito baixo porque a gente cuida da maior parte de toda a operação. Mas mesmo assim, a gente faz essa divisão para ter essa segurança e saber que, pô, esse dinheiro é da empresa, esse dinheiro é nosso. Muito bom. Então, agora a gente vai entender qual saia justa eles já passaram, porque por enquanto a gente viu que a organização está presente na vida do casal, mas a gente vai para o quadro Desabafa. A gente quer saber um perrengue financeiro que vocês tenham passado, uma compra por impulso, um arrependimento. O perrengue foi o golpe? Eu ia O falar dele. golpe, né? Foi o golpe. Quer que eu fale ou você fala? Pode falar. Você conta melhor. Quando nos casamos, nós ficamos 2 anos morando de aluguel, né? Isso. Nós moramos 2 anos de aluguel até juntar, enfim, um patrimônio ali para conseguir dar entrada no financiamento. E aí a gente pegou uma taxa de juros a 6 por conta da pandemia, então a gente viu que era o momento de comprar. Ok, a gente comprou um apartamento que tinha uma metragem muito maior do que a casa que a gente tinha e precisava fazer os móveis. E tinha um marceneiro que já tinha feito os móveis dessa casa que a gente morava, tinha feito dos meus Dos pais, seus dos pais, amigos, de enfim. amigos. E aí a gente caiu no erro de pagar para ele quase todo o valor para que ele fizesse a produção dos móveis. E aí ele resolveu sumir. E é a nossa reserva. Uma parte era reserva, a gente ainda tinha um saldinho ali, só que a gente usou da nossa Pouco, né? reserva para poder pagar ele. E aí a gente percebeu que ele não ia entregar os móveis, e a Karina falou para mim, a gente contrata outro. Eu falei, não tem como contratar Foi aí que eu outro. entrei em desespero. Eu falei, como assim não tem como contratar outro? É. Falei, guarda-roupa. Vou colocar onde? A cozinha. Aí foi eu um entrei em momento que- choque. Por mais que a gente tivesse esse planejamento, foi um momento que a gente deu uma patinada ali, falou, não, vamos pegar o dinheiro e pagar ele, porque tinha desconto, era mais barato para pagar à vista. Aí eu fiz conta, eu falei, pô, se eu parcelar vai ter juros, tem que pagar a taxa da máquina, eu vou pagar ele à vista, é de confiança, não vai acontecer nada, aconteceu. Aí ele sumiu com o nosso dinheiro, acabou com os móveis que a gente tinha, porque ele tinha dado a ideia de reaproveitar, tirar da outra casa e levar para outra, Nossa, foi um e aí caos. a gente teve que se Caos. virar. E ele virar. nunca mais apareceu? Sumiu. Nunca. Sumiu com... Na época era, Nossa. sei lá, 15 mil reais de imóveis, que era o que ele tinha. Isso que a gente tinha pago pra ele, né? Ainda tinha mais uma parte pra poder Tinha. pagar. Aí ele sumiu. E esse tipo de coisa você não amarra nem em contrato, né? Porque se a pessoa sumir, ela sumiu pra todo mundo, né? Como é que você se protege de coisas como essa? A proteção, o melhor é você sempre deixar algo a pagar, tanto no durante e até o fim, né? Porque você amarra a pessoa de te entregar o serviço e pagar o mínimo possível de entrada. Essa questão do desconto é muito comum, né, Thaís? Às vezes a pessoa oferece um desconto maior, atraindo a pessoa e, sinceramente, às vezes já tinha até intenção de provocar essa Sim. fraude. E o que vocês precisam pensar é analisar o risco, porque às vezes o desconto, ele financeiramente pode ser viável, mas e o risco? Né? Quando a gente pensou ali na compra do carro, como eu falei, você está comprando de uma grande concessionária, né? Você vai pegar o bem em 30 dias, 60 dias, vale o risco para você pagar à vista e não financiar. Agora, em relação a, por exemplo, um prestador de serviço, uma reforma, é muito comum esse tipo de acontecimento. Eu até falo sobre isso no livro, nos casamentos também, né? Para deixar, para pagar o buffet, a festa, ir pagando aos poucos e finalizar e deixar uma parcela maior para o fim, sabe? Uhum. O livro que a Vanessa tá falando é esse, Eu Disse Sim e Agora, que fala sobre planejamento financeiro para casais, né? Exatamente, é uma preparação para que casais se organizem, assim como eles se prepararam, né, e se organizaram com todos os cálculos para não entrar no casamento endividados, né, não se endividar já com a festa do casamento, já com a lua de mel e se preparar para isso. Isso é muito importante. Que o casal que passa bem dessa fase de montar uma casa, fazer uma festa, começar a morar junto, ele passa depois por qualquer coisa, É né? verdade, não Passando é por uma fácil, pandemia né? ainda, né? Passa por Casou uma e teve a pandemia. É fácil. A gente aprendeu também da pior maneira possível, É, né? Mas eu depois a falo- gente buscava alternativas, né? Sim. Ou pagar depois, ou usar cartão de crédito. Cartão que consegue abrir o desacordo comercial. Não, eu falo, não. Essas coisas assim, com valor mais alto, falo sempre pro Luiz Fernando. Não, tem desconto? Tem. Passa no cartão, porque aí, se tiver dor de cabeça, entre em contato com o banco, vê o que resolve. Porque nossa, eu chorava todos os dias, olhando aquelas paredes É o tipo vazias. da coisa que você aprende pela dor, né? Pela dor. É verdade. Hoje eu acredito que vocês leem um contrato de tudo 3 vezes para ter certeza de que estão Sim. cobertos, né? Sim. E aí ficamos lá 6 meses com guarda-roupa sem porta, né? Porque ele só colocou armação. Pra uma no chão, cozinha de cozinha. caixas. Foi triste. Mas foi um aprendizado. Foi um Sim, aprendizado. Foi um foi. aprendizado. Muito bom. Bom, então eu vou pro quadro Se Eu Soubesse Antes. Não vale essa história, porque a gente já passou por ela. Mas se vocês se conhecessem hoje, Tá. com as informações que vocês já têm sobre um e o outro, o
que vocês teriam feito de diferente em relação a dinheiro? Ou teriam feito mais? Não faço ideia. Não tem tanta coisa, mas... Não sei se vale a resposta, você me disse se não for válida. Mas quando a gente começou a ganhar mais dinheiro, a gente meio que desaprendeu a cuidar do dinheiro. Nossa, Porque foi. eu falei e reforço, o digital ele tem um poder muito grande de aumentar muito a renda da pessoa no curto espaço de tempo, que foi o que aconteceu com a gente. Nossa renda multiplicou por 5, 6 vezes em um período de 6 meses. Então a gente começou a gastar muito dinheiro, um dinheiro que não deveria ser gasto com coisas que eram supérfluas. Né? Muita roupa, viagem. Roupa, restaurante. Não era nem restaurante, né? Era muito iFood. Porque a gente trabalha com restaurante, Sim. então a gente tá comendo fora sempre. Mas o problema era iFood, pedia muito E não iFood. que a viagem fosse algo desnecessário, mas você percebe que você poderia ter economizado em tal coisa que não fazia tanto sentido ali para aquele momento. Então, se a gente pudesse voltar naquele momento, porque eu acho que quando a gente se conheceu, a gente tinha uma consciência maior Sim. sobre dinheiro. E aí, depois que a gente começou a ganhar dinheiro, a gente perdeu essa consciência. Ficou bem sem noção, ficou né? bem sem noção. Sem noção. Nós guardaríamos a maior parte do recurso, viveríamos abaixo do patamar que a gente tinha conquistado ali de renda mensal, para que a gente pudesse, no futuro, como a gente está fazendo agora, ter um conforto maior, uma segurança maior. Importante, ela falou muito de pedir comida por delivery, né? É importante a gente lembrar que essas facilidades, elas são gatilhos pra gente gastar mais, né? Sem dúvida, de verdade. E assim, um ponto importante que ele falou em relação ao crescimento da renda, eu já vou chegar no iFood, Thaís. Sempre que você tiver um acréscimo de renda, esse percentual a maior que você teve, vamos supor que você teve um aumento de 20% da sua renda, aumenta também em 20% o valor que você contribui para a sua fatia de investimentos. Uhum. E vocês têm um ponto adicional de cuidado, que é o ponto dessa sazonalidade de receita. Então, pode ter períodos de baixa, pode ter períodos de alta, e sempre computar o lucro líquido, porque o digital ele traz muito disso, né? Inclusive, quando a gente olha para o mercado digital, se você for ter algum benchmark, alguma pessoa que você se inspira, as pessoas divulgam números astronômicos como faturamento. Exato. Mas o faturamento não significa que a pessoa teve aquilo de lucro líquido. Às vezes até saiu no prejuízo, porque o investimento é muito alto. E aí vocês têm a questão da estética, a questão da vida de vocês. Então, a dica que eu dou é assim, tem um objetivo muito claro, porque vocês são disciplinados pelo que vocês estão falando. Então, tem muito claro o objetivo de vida de vocês. Porque quando isso acontecer, vocês vão multiplicar o patrimônio e não vão entrar nesses gatilhos de gastos. E o iFood e outras facilidades da nossa vida, sem dúvida, a gente vive uma vida muito corrida, né? É ótimo você chegar em casa, pedir uma comida, em 30 minutos você ter aquela comida gostosinha, quentinha ali para você. Volto na questão do planejamento. Planejar o orçamento. Entra em despesas de restaurantes. Quanto que você deseja gastar por mês em restaurantes? Exatamente nessa fatia que você precisa colocar o iFood. Vamos supor que você coloque ali R$500 de gasto por mês. Se você vai fazer uma refeição de 500 ou 5 de 100, é um critério seu. Você pode ir num restaurante melhor, pagar uma conta mais cara ou dividir isso em 5 fins de semana. Então, fica a seu critério, mas você sabe o seu limite. Sim. Então, isso facilita demais para não desenquadrar ali, não desestruturar o seu orçamento e gastar mais do que você está ganhando. Então tem que entrar na linha do restaurante, não na linha do eu trabalho tanto e mereço. Isso. Me agradar. A gente tava nessa Era a nossa linha. Não, eu mereço, a gente tá trabalhando bastante, eu mereço. tão Tem cansado. tempo. Aí eu fiz o contrário, eu comecei a fazer conta de quanto a gente tava gastando depois que gastou, que foi o que eu menos falei, não adianta, porque você já gastou. Uhum. Mas ajuda pro mês que vem. Ajuda. Ter uma Só previsibilidade. que aí eu fui ter essa consciência nesse período que a gente começou a ganhar mais dinheiro, depois de perceber que eu tava jogando muito dinheiro, nós estávamos jogando muito dinheiro fora. Fora assim, né, de então ter um planejamento, porque às vezes não é tão necessário, você tem que pedir um delivery 3, 4 vezes na semana, né? Eu acho que dá para buscar outras alternativas ali, para conseguir economizar e juntar patrimônio, aumentar patrimônio, né? Muito bom. E agora a gente vai pro quadro Verdade ou Mito, que é uma frase. É normal se endividar quando nasce um bebê? Não é normal, né? Normal não. Pode ser comum, mas não é normal. Boa. O planejamento de um filho é caro, né? Olha. Quando começa o planejamento de um filho? Quero engravidar, começa a me planejar? Quero engravidar, se for possível, né? Porque às vezes acontece um presentinho de Deus, assim, de repente. Mas, se for possível, planejar antecipadamente. E aí, quando a gente fala em planejamento da criança, tem que pensar no enxoval, você tem que pensar na babá, você tem que pensar na creche, em toda a rede de apoio que você precisa. Para vocês darem continuidade ao trabalho, vocês precisam do suporte. Sim. Sim. Né? Nem todo mundo tem uma avó, alguém que possa auxiliar.
Então, isso é importante colocar dentro dos gastos que teriam com a criança. E ao longo da vida, porque a gente antigamente estimava que uma criança ela custaria R$ 1 milhão. Esse valor já multiplicou, né? Com a inflação tão Sim. alta, já multiplicou. Se você for pegar só a parte educacional, em uma escola média, não falo nem uma muito baixa, nem uma top, mas uma escola média, até a faculdade, supera isso, dá mais ou menos em torno de R$ 1,5 milhão. Se a gente fosse pensar hoje num valor, mais ou menos um número mágico, vamos dizer assim, de despesas com a criança. Mas até ele fazer 18 anos. Até ele fazer... Não, até terminar a faculdade. Ah, até terminar a faculdade. É. Então, hoje, quero engravidar, eu guardo quanto de dinheiro? Se Quanto for para tempo uma de vida vida dele? inteira, se a gente for pensar hoje um custo de uma criança de classe média, Thaís, é em torno de 15 mil por mês. 15 mil por mês, o custo de uma criança de vida média. E é interessante isso, porque as pessoas, quando calculam o gasto da criança, vão achar o número alto que eu estou falando. É porque calculam apenas a escola e, assim, se tem um transporte específico da criança. Você não rateia o seu combustível, você não rateia a conta de luz, você não rateia o condomínio, mas se você parar para Supermercado. pensar, o supermercado... Que aumenta muito. Então, assim, de a criança saúde. compartilha desses gastos, né? Saúde. Então, se a gente for pensar em todas essas despesas, R$ 15 mil para uma família de classe média hoje, Por mês. por mês. E aí, o jeito é começar a juntar esse dinheiro antes de pensar em engravidar. Exatamente. Parece É o ideal. difícil. Parece difícil. Parece difícil. Mas olhar pro todo, como a Vanessa falou, porque às vezes é o que ela falou, só pensa na escola. Mas o plano de saúde aumenta quando você tem uma criança, Sim. aumenta bastante, porque o custo do plano de saúde para a criança é mais alto por uma eventual necessidade. Babá, falando dos nossos custos, né? Sim. Então, plano de saúde, babá, o supermercado aumenta muito. E aí tem tudo que a criança precisa: fralda, leite, utensílios de higiene, roupa que Roupa que perde é muito, muito rápido. que perde. Você vai fazer uma viagem, o custo aumenta. Então, Sim. Mas eu acho que assim, a gente tem que pensar em começar, né, essa reserva. Porque assim como a gente começa a reserva de emergência, pega gosto e aumenta. Assim como a gente começa a investir, pega gosto e aumenta. A gente pode começar a guardar dinheiro para ter um filho e depois aumentar essa reserva, né? Eu não consigo guardar 15 mil. O que eu faço? Guarda 1.000, guarda 2.000, guarda o que você conseguir, né? Os Guarda 15 dentro da mil realidade, né? padrão de gasto mensal, né? Mas se a gente for pensar antecipadamente dentro do planejamento, a reserva de emergência de um ano de despesas é uma boa fatia, né? E aí você precisa colocar a criança também dentro do seu padrão de vida, no mesmo, porque é muito comum, às vezes, a gente dar mais para a criança até do que para nós mesmos, né? E aí acaba descompensando também o padrão de vida da criança e o padrão de vida da família. Às vezes o padrão da criança é maior do que o da família, né? Então a gente precisa adequar a realidade das famílias em relação ao orçamento e a criança também. Então ela vai ter uma escola adequada ao padrão de vida dela, ela vai ter um consumo de roupas adequado ao padrão, né? Então é isso, essa realidade em volta aos objetivos. Se vocês mantiverem os objetivos muito claros e fazer também entender que vocês são exemplos, né, para os seus filhos. A criança ela aprende muito mais no visual, enxergando o comportamento de vocês, do que se vocês pararem para dar uma aula de matemática financeira para eles. Então, é muito importante que vocês, ao longo da vida, vá ensinando e colocando eles sempre a manter o padrão de vida um pouco abaixo do que vocês ganham. Isso é importante. Muito bom. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria que vocês dessem um conselho de ouro para quem passa por isso que vocês passam, de compartilhar trabalho, vida, criação dos filhos. Acho que é bastante conversa, né, amor? Bastante conversa. É sempre entender que um vai ceder mais do que o outro. Não sempre, né? Mas às vezes. é diálogo. Acho que o relacionamento ele é uma parceria. E aí, se você pretende ainda empreender ou ter algo junto com quem está dividindo a vida com você, tem que ter diálogo. Diálogo, buscar conhecimento, conversar com pessoas ou buscar um planejador para poder te ajudar nesse momento, eu também acho que é ideal. Sim. Principalmente se você pretende constituir família por tudo que a gente falou. Algumas pessoas entendem como gasto, eu entendo como investimento. Mas mesmo sendo um investimento, é necessário que você se planeje para isso. Porque senão, em uma eventualidade, você pode ser pego de short curto e aí você tem que se endividar ou, enfim, buscar alguma outra alternativa. Mas eu acho que é isso, é muito diálogo e buscar conhecimento. Muito bom. Agora a gente vai para as perguntas do público, porque a gente tem aqui uma pergunta do Lucas que fala: a licença maternidade vai reduzir bastante a renda da casa.
Como se preparar para esse período sem comprometer as contas fixas? Maravilha, tem que fazer o cálculo entre as despesas e o quanto vai receber, previamente. Essa diferença, né, esse gap de receita que vai ficar, ela precisa ser comportada dentro de uma receita, de uma reserva de emergência, Thaís. Tá? O mais importante é isso. Ter uma liquidez, um investimento seguro que ele possa retirar mensalmente para compor essa diferença que teria durante a licença maternidade. Muito bom. A Renata perguntou: meu marido quer fazer uma previdência privada para o nosso bebê, mas estamos com dívidas. O que é prioridade nesse momento? Quitar as dívidas. Essa é a prioridade, principalmente se tiver com juros muito, muito elevados. Repactuar, conversar na instituição financeira, buscar uma liquidação mais rápido possível. Esse é o ideal. Muito bom. Gente, eu queria muito agradecer vocês de terem vindo aqui contar Muita gente da agradece vida o e das convite. finanças do casal. Desejar muito sucesso para a família que está aumentando. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece o convite, foi muito legal o papo, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente aprendeu bastante Nossa, também. bastante. Principalmente previdência pro bebê. Investimento. E compartilhar também, foi muito legal compartilhar um pouco da nossa história aqui com vocês. O que a gente pode esperar do casal de SP? Bom, uma família aumentando agora. É, bastante conteúdo com os bebês. Bastante conteúdo com os bebês. A gente tem alguns planejamentos aí também para o nosso negócio para o próximo ano, para a gente conseguir, enfim, crescer, mudar um pouco ali, dando mais da nossa cara. Mas é isso, é uma família na internet agora, né, amor? Sim. Seremos em 4. É a vida real, literalmente. Vida real. Literalmente. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar. Para quem nos pergunta sobre como funciona o digital, a gente fala que o digital está carente de pessoas de verdade. Que é o que a gente busca fazer, é mostrar a nossa rotina, nosso dia a dia. Obviamente que algumas coisas a gente acaba ocultando por uma questão de privacidade mesmo. Sim. Mas a gente tenta expor o máximo possível ali da vida real, para que as pessoas entendam que do outro lado da tela ali, de quem está gravando, são pessoas normais, assim como quem está ali. Então a gente se assusta quando alguém nos reconhece ou acha que... É porque o nosso conteúdo, eu acho que a gente, principalmente nos stories, a gente gera muita identificação. Tanto como casal, maternidade e tudo mais. Não só o review gastronômico ou de viagens. A gente gosta de realmente conectar, mostrar um pouco de fraqueza, humanizar, como a Vanessa Sim, disse. isso. Acho que o que acontece no mercado financeiro acontece igualmente no digital. No mercado financeiro a gente olha para o cliente como um investimento. E na internet a gente olha o seguidor como um número, mas os seguidores são pessoas. Então as pessoas têm sentimento, é que elas se conectar com você por quem você é. E é isso que a gente busca fazer no casal, principalmente incluindo nossa família ali para trazer mais essa proximidade. E estão fazendo muito bem. Parabéns. Obrigada, por terem obrigada. participado. Vanessa, obrigada de ter ajudado a gente Adorei, nessa conversa. foi uma delícia o bate-papo, aprendi muito com vocês e quero parabenizá-las aí pela união. Obrigada. Tenho certeza que vai ser um casamento muito próspero e muito longevo. Amém. Amém. Obrigada. Muito obrigado. E esse episódio mostrou que sintonia é fundamental para o seu planejamento financeiro dar certo. Então, compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus familiares e se inspire a buscar o seu próprio planejador financeiro lá no site da Planejar. Planejar para a vida. Quem se planeja tem futuro.